Bem, boa tarde, meus amigos e minhas amigas, população guaribense e espectadores do Guariba Acontece. Nós vamos hoje fazer, como costumeiramente às quartas-feiras, mais uma live sobre o comportamento do coronavírus, da pandemia em nossa cidade. Primeira coisa que eu vou falar hoje, que eu acho que é importante, é o uso de máscara, gente. Quem for usar máscara de pano, máscara confeccionada em casa, ela tem que ser no mínimo dupla. Ela tem que ter um duplo forro. Não adianta usar máscara com uma máscara de pano simples, sem ser duplo. As máscaras que forem descartáveis, se forem cirúrgicas, normalmente elas têm um forro triplo. E um teste fácil de saber se sua máscara é boa é você colocá-la contra a luz do sol. Você não deve ver, a luz não deve passar, ela não deve ficar translúcida, a luz não deve passar por ela. Outro teste é você pegar a máscara, acender uma vela adiante dela e soprar. Se você conseguir apagar a vela, sua máscara não é boa, certo? Então é preciso se atentar. A máscara de pano, a gente pode usar ela no máximo, umas 4 horas. Se passar disso, é bom você trocar. Sempre que for sair, leve no mínimo 2 máscaras. Leve 2 saquinhos, um de plástico, uma máscara limpa, e um outro com uma máscara, e outro a máscara que você vai estar usando, certo? Outra coisa, a máscara de pano, eu li um trabalho que pelo menos ela suporta uma máscara de boa qualidade, umas 30 lavadas. Depois disso, ela começa a ficar porosa. Então a máscara de pano, no máximo de 4 a 6 horas, trocá-la, guardar, e a máscara ela suporta umas 30 lavadas. Depois disso ela começa a ficar porosa, a menos que seja um pano diferenciado, certo? Então precisa tomar muito cuidado com a máscara. Por que eu estou falando isso? Porque a pandemia, já tem um vírus em Araraquara, esse vírus que tem uma capacidade de infectar as pessoas maiores. Então, esse vírus também já está em Ribeirão, ele já está na nossa região, outras cidades também da nossa região, ele já está. E eu acho, pelo contato que a gente tem com Araraquara e com Ribeirão Preto, ele também já está aqui, certo? Qual a característica dele? Esse vírus, como eles falam, essa variante, essa cepa, que sofreu uma mutação. O vírus é um ser microbiano e microscópico extremamente instável. À medida que ele vai replicando, ele pode sofrer transformações. Essas transformações, na maioria das vezes, elas são prejudiciais a ele, e ele acaba não evoluindo, ele acaba morrendo. Agora, algumas mutações permitem que ele adquira uma capacidade de se tornar mais agressivo para o ser humano. E isso é uma lei, e as mutações são favoráveis, como essa que surgiu, essa variante de Manaus, essa variante brasileira, ele tem uma capacidade de infectar as pessoas maior, certo? Então, gente, por isso que eu estou falando de máscara. Nós temos que ter máscara de boa qualidade daqui para frente. É mais barato a gente
trocar as máscaras, comprar uma máscara, porque esse vírus tem uma capacidade maior de infectar as pessoas, certo? Quem não tem máscara, eu acredito que na prefeitura, na Secretaria de Ação Social e na Secretaria da Saúde, deve haver máscaras lá, certo? Mas então, e se o informe que eu tenho, que a pandemia, as infecções, elas vão piorar a partir de março, nós vamos passar por momentos críticos entre março e abril. Então, quem for em algum local, tipo supermercado, algum local fechado, eu acho que era bom usar 2 máscaras, sabe? O ideal seria usar uma máscara descartável, cirúrgica, e por cima dela uma máscara de pano, certo? Isso seria o ideal. Quem for, eu acho que, e os informes que eu tenho, é que em março e abril nós vamos ter as consequências do carnaval. Nós estamos tendo agora as consequências do final do ano. Então, só que nós não tínhamos ainda essa mutação do vírus, esse vírus que infecta mais as pessoas. Então, quem for em março ou abril, e vocês vão observar se o número de pessoas doentes tiver aumentado muito, por favor, quando tiver que ir a um supermercado, ir a algum ambiente mais fechado, usem 2 máscaras. Como eu falei, uma máscara cirúrgica, que é descartável, que é de papel, e uma máscara de pano por sobre ela, sabe? Porque esse vírus tem uma capacidade maior de infectar. E esse vírus, gente, como ele já está em Ribeirão, ele já deve estar aqui. O intercâmbio que a gente tem com o Ribeirão é muito grande. E ele tem uma característica, ele é mais infeccioso. Agora, a capacidade de provocar doença é igual à dos outros vírus, certo? Só que é capaz de provocar mais infecção, viu? Então a gente precisa se cuidar, porque ele vai contagiar mais. E outra coisa também que a gente tem observado, e o pessoal que estuda isso tem comentado, é que ele tem a capacidade também, como ele provoca mais infecção, de comprometer adultos jovens, sabe? Pessoas entre 30 e 50 anos, entre 20 e 50 anos. E essas pessoas, adultos jovens, entre 20 e 50 anos, têm a necessidade de internação e, às vezes, a necessidade de entubá-los. Então, ao pessoal que nunca deu muita importância para o vírus, né, esse pessoal nessa faixa entre 20 e 50 anos, é bom vocês se cuidarem, porque esse vírus pode infectá-los e pode ser necessário vocês serem internados e eventualmente evoluírem para uma intubação, o que deve ser muito desagradável, certo? Então, gente, eu comecei falando sobre máscara e a importância de a gente usar máscara com esse vírus novo, que já deve estar em Guariba. A dificuldade que a gente tem nesse vírus aqui, de identificá-lo, é que tem que fazer um sequenciamento genético. Isso só é feito em São Paulo. O Adolfo Lutz, aqui de Ribeirão, não faz isso. Então é difícil da gente conseguir. Mas é uma coisa, a gente tem que ser uma coisa lógica. Se ele já está em Araraquara, já está em cidades ao redor de Araraquara, ele já está em Ribeirão, ele já deve estar aqui em Guariba e ele deve se manifestar, certo? O que a gente tem observado também na média móvel de casos novos? Vou tornar a explicar o que é média móvel. Média móvel, gente. Média móvel, a gente pega o número de casos que ocorrem em 14 dias e divide por 14.
A média móvel nossa, ela quadruplicou, aumentou 4 vezes. A média móvel nossa, em dezembro, final de dezembro, era em torno de 13 e alguma coisa. A média móvel nossa do dia 9, ela já está em 10 e alguma coisa. Essa média móvel que a gente está tendo agora é a terceira média móvel mais alta desde o início da pandemia. Nós tivemos um pico em junho de 15 e em julho um de 12 e alguma coisa. Então, a média móvel nossa já é muito alta, certo? Quem olhar o boletim diário que a Secretaria de Saúde solta, vocês vão observar uma coisa. Nós já estamos com 8 óbitos. 8 óbitos desde o dia 1º de janeiro, certo? Então, a mortalidade nossa está aumentando, sabe? Hoje pela manhã eu vi no boletim do hospital que nós tínhamos 2 pacientes com mais de 90 anos infectadas. E esse pessoal idoso nessa idade, quando adquire a doença, a mortalidade é alta, certo? Então, esse pessoal de 90 anos deve ter tomado a primeira dose da vacina e eles estavam em isolamento social rigoroso. Alguém levou o vírus para eles, certo? Isso que é muito ruim. Sobre as vacinas, o que nós vamos comentar com vocês? As vacinas, primeira coisa que eu vou já explicar aqui, a pedido da Secretaria da Saúde. O pessoal da saúde que estava programado para tomar a segunda dose amanhã, ela está suspensa, porque o governo federal não mandou as vacinas para cá, certo? Então, mas eu acho que ela deve, se não chegou hoje, amanhã ou depois ela deve estar aí, porque o Butantan estava liberando e também estão chegando 2 milhões de vacina da Índia, da Coronavac. Então, é só aguardar um pouquinho, não adianta ir ao hospital amanhã, porque as vacinas não estão aí, certo? Então não adianta se aglomerarem no hospital amanhã. Bom, quem tomou vacina do Butantan, normalmente a gente faz a segunda dose no máximo em torno de 28 dias. Se atrasar um dia ou 2, ou 3, ou uma semana, ninguém vai perder a vacina, gente. Viu? Ninguém perde a vacina. A vacina dada, a vacina tomada é a vacina que vai fazer algum efeito. A vacina para fazer a vacinação para fazer um bom efeito, a pessoa tem que tomar 2 doses. E tem que ter um período que a gente chama período de janela, é um período entre a última vacina e o surgimento de anticorpos. Esse período é em torno de 14 a 20 dias, de preferência 20 dias, certo? Então, as pessoas têm que entender o seguinte: o fato dela ser vacinado, ela não recebeu nenhum passaporte para liberação geral. Isso não existe, gente. Quem for vacinado vai ter que continuar se cuidando, vai ter que continuar usando máscara, isolamento social e boa higiene das mãos, certo? O pessoal da saúde já sabe disso, tanto que já tem alguns que já tomaram a segunda dose e estão esperando cumprir o período que o organismo leva para produzir os anticorpos, que é em torno de 14 a 20 dias, que a gente chama de período de janela imunológica. Nesse período a pessoa pode estar descoberta. Então, as pessoas têm que continuar se cuidando. E outra coisa que é importante as pessoas entenderem uma coisa: mas por que eu vou tomar a vacina? Você vai tomar a vacina, se for a vacina do Butantan,
tua chance de adquirir a doença cai pela metade. A chance de você ter um caso leve diminui para 78%. E a chance de você precisar ser internado e vir a óbito diminui muito. A chance disso é em torno de eficácia em torno de 100%, para evitar casos graves, certo? De ser internado ou precisar ser entubado. Então, por isso, você tem que tomar a vacina do Butantan. A vacina de Oxford, ela, na primeira dose, a partir de 20 dias, a pessoa pode desenvolver uma imunidade em torno de mais ou menos 60% a 70%. E após a segunda dose, essa imunidade aumenta mais um pouco, certo? Essa vacina, ela pode ser feita até daqui a 3 meses. Então, quem tomou vacina de Oxford, o período da segunda dose pode demorar até 3 meses, certo? E o mais importante, que eu estou explicando aqui, amanhã não adianta nenhum profissional da saúde ir ao posto de saúde pedir para estava programada a vacinação, mas a vacina não chegou. Então não adianta ir lá amanhã. Aguardem que a Secretaria de Saúde vai avisá-los quando essa vacina vai chegar. Outra coisa, quem já tomou as 2 doses e depois cumprir o período de latência de 20 dias, provavelmente ele já vai estar imunizado, já vai ter defesa. E não está indicado, por enquanto, o pessoal que estuda isso, a gente querer ficar fazendo teste para avaliar a imunogenicidade, certo? Então, gente, eu estou vendo aqui bastante gente ligada à saúde, né? A Kelly Takamiya, a Sônia de Santa Ernestina, né? A Célia e a Mara, e outros que eu não citei. Então, gente, quem já tiver sido vacinado, tomou as 2 doses, tanto faz da Butantan ou da Oxford, cumpriu o período de 20 dias, você já tem, você já deve estar bem protegido por qualquer uma das vacinas. Agora, você vai ter que continuar usando máscara, vai ter que continuar usando distanciamento social e álcool gel. Por quê? Por que isso? Porque o vírus, até a gente atingir imunidade de rebanho é quando a gente consegue vacinar 60% da população alvo, a população que tem que tomar vacina. E o vírus, como nós vamos passar agora uma fase de grande replicação, o que está acontecendo em Araraquara, Araras, Campinas, São Bernardo do Campo, quando o vírus começa a replicar, ele pode sofrer alguma mutação. E ele sofrendo mutação, essa variante, pode ser que às vezes a vacina não cubra, não dê imunidade a ele. Então você tem que continuar se protegendo. E essa proteção a gente só vai atingir quando tiver entre 60% a 70% das pessoas vacinadas. Com isso, o vírus deixa de circular. Porque o vírus, como eu disse, ele não tem um vetor, ele não tem nada que leva até a pessoa. Não tem um pernilongo, não tem um mosquito, não tem nada que leva até outra pessoa. Ele só passa através da saliva, certo? Que flutua no ar e a gente pode aspirar. Esse é importante a pessoa entender. O meio mais importante de contaminação é pela via aérea, pela respiração. A chance de alguém se contaminar
tocando numa superfície que tem a saliva e outra, pode ocorrer, mas essa é menos importante. A contaminação maior é através da fala, da saliva e da tosse, certo? Outra coisa que eu vou explicar para vocês, tanto a vacina do Butantan, que é a Coronavac, como a vacina de Oxford, que é da AstraZeneca, que foi desenvolvida na Inglaterra, elas têm um princípio ativo chamado IFA, né? E esse princípio ativo, insumo farmacologicamente ativo, das duas, vem da China, certo? Eu estou vendo aqui uma pergunta, né? Alguém está me perguntando se pode optar pela vacina X ou Y. Gente, o que eu vou falar para vocês, né? Está faltando vacina. Então, de repente, você querer tomar vacina Y, ela pode demorar para chegar. E você pode se contaminar. E, eventualmente, isso pode te pôr em risco. Então, gente, tome a vacina que chegar no braço de vocês. E outra coisa, as duas, o princípio ativo é feito na China. O Brasil, sabe, devia, no início da pandemia, ele deveria ter investido em tecnologia, ter feito fábricas para vacinações, igual a que está sendo feita no Butantan e no Biomanguinhos, lá, o Instituto Oswaldo Cruz, no Rio. Isso já era para estar pronta. As vacinas já eram para estar sendo feitas aqui. E outra coisa, vai faltar vacina, certo? O governo, mesmo que ele fale, vou comprar vacina da Pfizer, não comprou. Vou comprar vacina da Janssen, que é da Johnson, não comprou. Vou comprar vacina da Sputnik, não comprou. Vou comprar vacina da Covaxin, que é uma outra vacina indiana, não comprou, certo? Então, gente, se eu fosse vocês, eu não escolheria a vacina. E outra coisa, a longo prazo, a eficiência das duas é muito semelhante, sabe? Então, não escolha a vacina, porque de repente você pode ficar sem, e você pode adquirir a doença, sabe? Estou vendo aqui uma pergunta sobre os alunos, né? Estão dizendo que os alunos de Araraquara vão para Ribeirão fazer prova em Ribeirão, que isso vai causar um caos. Muito complicado, gente, como a coisa está sendo conduzida aqui no nosso país, sabe? E isso está muito complicado, sabe? Porque, na realidade, o Brasil tem uma capacidade de vacinação, eu já vi em campanhas de outras doenças, de vacinarem mais de 1 milhão de pessoas por dia, certo? E o problema nosso maior é que a gente não dispõe de vacina. E com isso, a vacinação vai sendo lenta, sabe? Eu ouvi o ministro afirmar que ele pretende vacinar metade da população até junho ou julho. Não sei que jeito. Entendam bem, eu não estou querendo me envolver com política, só estou dizendo que vocês vão ter que se cuidarem, sabe? Eu não peço mais para ninguém não sair de casa, eu não peço para ninguém mais não ir em festa, porque eu acho que isso aí é chover no molhado, as pessoas se aglomerarem, mas se protejam.
Porque como aqui em Guariba, hoje tinham 2 velhinhas de 90 anos internadas no nosso hospital. Alguém contaminou elas, sabe? Agora, em relação aos alunos de Araraquara que vão para Ribeirão fazer a prova, eu não sei que cuidado que Ribeirão está tomando. Eu acho que realmente não dá para aglomerar eles em Araraquara. Agora, se eles precisam ir para Ribeirão, eu acho que vão ser tomados cuidados de modo que o pessoal de Araraquara fique numa escola isolada e eles não tenham contato com a população de Ribeirão. E após essa prova aí, eles devam fazer uma limpeza terminal rigorosa nessas escolas, sabe? Outra coisa também que eu vou falar com vocês. Quem atrasar a vacinação em 1 semana, 10 dias, não vai ter grande diferença, sabe? Então, quem tomou, eu citei no início da palestra nossa, quem tomou a primeira dose não vai perder. Vacina tomada não se perde, certo? E eu acho que o profissional da saúde que está aguardando a segunda dose, vocês vão receber. Está atrasando porque o governo federal ou o governo estadual que tem que distribuir as doses da vacina Butantan, por questão de logística, atrasa às vezes um dia ou outro. Mas isso, vocês vão ser vacinados, sabe? Porque nossa cidade é menor e eu tenho irmãos que moram em cidades grandes, cidades como Brasília, eles não tomaram, são médicos, não tomaram nem a primeira dose ainda. E aqui pode atrasar um pouco, mas eu não acho que vai ter reflexo na saúde de ninguém. Agora, é importante, quem tomou a primeira dose do Butantan, que já está beirando já 14 ou 28 dias e vai tomar a segunda dose, você tem que se proteger. Use máscara, tenha distanciamento social, certo? Não se arrisque, porque vocês veem aquela enfermeira da Bahia que foi a primeira a vacinar na Bahia, ela pegou Covid. Por quê? A imunidade só vai ocorrer após a segunda dose e após 20 dias, a segunda dose, que é o tempo que leva para o organismo produzir anticorpos, certo? E eu tenho um colega médico que tomou a vacina de Oxford. E 10 ou 12 dias após a vacina, ele pegou Covid. E está tendo uma evolução. Ele pegou Covid, com sintomas de Covid, falta de ar, dificuldade respiratória, assim por diante. Então, não tem nada de não se cuidar com a primeira dose. E mesmo tomando a segunda, continue se protegendo até dar 20 dias. E depois que passar o tempo que você já estaria protegido, você vai ter que continuar usando máscara, até a gente imunizar 60% da população. Então a chance de adquirir a doença passa a ser muito menor. Dia 3 de março vai vencer o período que eu tenho que aguardar de janela imunológica. A partir do dia 3 e dia 4 eu volto a trabalhar. Mas vou manter os cuidados, vou voltar a atender consultório, com hora marcada, espaçando os pacientes com uma higiene rigorosa do consultório, treinando a minha secretária. Vou criar um protocolo para que todo paciente que eu for atender e que houver uma suspeita muito grande de Covid, eu já vou encaminhá-lo direto para a triagem médica que nós temos na Santa Casa, certo? Então, isso eu estou explicando para vocês que eu já tomei a segunda dose, mas eu estou me cuidando até dar o período de eu ter resistência imunológica.
Esse período leva em torno de mais ou menos 20 dias, sabe? Outra coisa, né? Eu estou vendo aqui em relação à vacina para adolescente. A vacina da Pfizer foi liberada até de 16 anos para cima, sabe? Mas nós não temos essa vacina aqui no Brasil ainda. E essa vacina nem foi comprada. E acho que ninguém deve esperar ela não. Chegou a tua vez, a vacina que tiver no teu braço, tome. Não adianta escolher, porque entre as vacinas nós temos disponíveis a do Butantan, a Coronavac, e a vacina de Oxford, a ação delas são semelhantes. E o importante é que elas são de vírus morto. Então, não tem como provocar doença, sabe? E outra coisa, parece como a vacina do Butantan é feita de um vírus inteiro morto, parece que com ela a chance de aparecer uma cepa mutante, resistente, é menor, porque ela provocaria um estímulo no nosso organismo para produzir um número muito maior de anticorpos, sabe? Isso está sendo estudado, viu, gente? Então, isso em relação à vacina. E eu, então, volto a repisar. Mesmo quem tomou a segunda dose, se for idoso de grupo de risco, tomou a segunda dose, ele vai ter que continuar mantendo isolamento social, vai ter que continuar usando máscara, ele vai ter que continuar utilizando álcool gel, porque se ele pegar uma variante dessas que a vacina não cubra, isso pode complicar a vida dele, mas depois de vacinado, a chance de ocorrer diminui muito. Então, é isso, gente, que eu queria dizer a vocês. E se vocês têm filhos que vão a Ribeirão fazer vestibular agora no final da semana, quem puder, leve de carro, certo? E não aglomerem no carro, não coloquem 4, 5 pessoas de família diferente no mesmo carro, certo? Os que forem de ônibus, não tem problema. Eu acho que a prefeitura ela vai organizar esse transporte de modo a haver um espaçamento, os ônibus haver um espaçamento. Coloquem máscaras duplas mesmo. Coloquem uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano também de boa qualidade. Forneçam para eles máscaras sobressalentes, sabe? Porque depois de algumas horas eles vão ter que trocar essas máscaras. Então, gente, em relação a quem vai fazer vestibular, é isso. Cheguem cedo, para que eles não peguem aglomeração de entrada lá na porta, no portão de entrada para o vestibular, sabe? E peçam para eles evitarem contato e aglomeração com outros colegas. Infelizmente não vai ter que ir, vai ter que ser assim. E eles vão fazer esse vestibular e não deve a chance de acontecer alguma coisa se eles estiverem com dupla máscara, se eles tiverem espaçamento no transporte. Não levem no mesmo carro 4, 5 pessoas da mesma família. Mas é tudo gente conhecida, mas você não sabe a situação epidemiológica deles, certo? Se alguém tem vírus ali, sabe? E com esse vírus novo, que contagia mais, se tiver uma pessoa lá com esse vírus, e mesmo ele usando máscara, a chance de disseminar é maior, porque a pessoa com frequência põe a mão no nariz, abaixa a máscara, sobe a máscara, e forneçam para eles, os meninos que vão fazer vestibular e meninas, álcool gel, certo? E
e vai dar certo isso, sabe? Então, gente, era isso que eu tinha a dizer para vocês sobre as vacinas, sabe? E sobre como vai evoluir a doença. Então, a vacina é uma coisa ótima, é uma coisa que vai nos proteger, mas não é um liberou geral, certo? Quem é grupo de risco vai ter que continuar se protegendo. Eu sou grupo de risco, eu tenho comorbidades que me expõem a um risco grande. Eu vou voltar, a partir do dia 3, eu vou voltar a atender, mas com todos os cuidados possíveis. Proteção de máscara, de ventilação do consultório, hora marcada, para que as pessoas não se aglomerem no consultório, e assim por diante. Vou criar um protocolo, como alguns médicos já estão criando, para haver já uma pré-seleção das pessoas que tiveram uma suspeita grande de Covid, nós vamos encaminhar elas para o local adequado. Porque o local mais adequado que a gente tem aqui em Guariba é a estrutura que foi criada ali junto à Santa Casa, certo? Tem plantonista, tem exames, tem médicos, né? E a cidade tem que entender uma coisa: Araraquara era uma cidade muito bem estruturada, ela era referência em Covid. Eu fui lá, eu estive lá em setembro, outubro, e fui buscar protocolo de lá para implantar aqui. E o sistema lá colapsou. E por que colapsou? Porque a sociedade de Araraquara assim o fez. E mesma coisa Guariba. Se a nossa sociedade se proteger, mantiver os cuidados, a chance de a gente colapsar é menor. Nós temos leitos aqui que a gente chama de semicríticos, e a prefeitura está mantendo toda a estrutura que foi implantada no ano passado, certo? Agora, a vocês que se preocupam, a vocês que se cuidam, vamos continuar fazendo a nossa parte. Aqueles que não se cuidaram, não se cuidaram o ano passado todo e não vão se cuidar agora. Então se protejam e repliquem essa live para que mais pessoas tenham acesso a isso. E esse vírus novo, gente, ele é mais contagioso e ele provoca mais doença. Então nós vamos ter que se cuidar. E quem já foi vacinado e quem continua se cuidando após cumprir a vacinação tem que ser completa, tem que ser 2 doses e pelo menos 20 dias de intervalo até a produção de anticorpos. E entendam bem, as igrejas católicas, evangélicas, elas estão mantendo os protocolos, sabe? As pessoas de grupo de risco não devem ir a cultos, tanto por idade como por doença. Elas devem continuar fazendo os cultos online, certo? As crianças não devem ir aos cultos, não devem frequentar as aulas de moral cristã. As crianças ainda vão continuar em casa. A chance de alguém ser contaminado pelo ar, se os dois estiverem com máscara, diminui muito. Se for um ambiente ventilado, um ambiente ao ar livre, é praticamente zero, se os dois estiverem de máscara. Agora, se tiver um ambiente fechado e os dois estiverem de máscara, essa chance é mínima, certo? Agora, se um tiver sem máscara e o ambiente for fechado, tipo um comércio qualquer, e um tiver sem máscara e ele for portador desse vírus, essa chance aumenta. Se tiver um com máscara e um sem máscara, essa chance aumenta para uns 20% ou 30%. Agora, se tiver os dois sem máscara, você vai ser contaminado, principalmente com esse vírus novo, certo?
a pessoa, se os dois estiverem sem máscara, com esse vírus novo, aí, essa cepa de Manaus aí, você vai ser contaminado. Com certeza, se estiver num ambiente fechado e mal ventilado. Ambientes ao ar livre diminui a chance de transmissão da doença, certo? Mas se você tiver em um contato próximo da pessoa, mesmo ao ar livre e sem máscara, ela vai te contaminar, certo? Então, gente, eu acho que as vacinas estão aí. A maior parte das pessoas deve ser vacinada esse ano. Então, se protejam, principalmente o pessoal de grupo de risco. E o pessoal da saúde lembrar que amanhã não adianta ir ao posto, porque as vacinas não chegaram, mas elas vão chegar. E isso não vai atrapalhar o atraso aí de uns dias, uma semana, ou um pouco mais, isso não vai atrapalhar. A vacina não vai ser perdida. E eu acredito que na nossa cidade, o trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Saúde é muito bom. E todo mundo aqui de risco deve ser vacinado. Eu acho que nós vamos ter problema de vacinação quando chegar a faixa em torno de 60 anos, 50 anos, que é um número muito grande de pessoas, viu? Então lembre-se, quem for fazer vestibular, se possível, família, levem ele. Não coloquem pessoas de famílias diferentes no mesmo carro, porque o carro, eu falo, é um ambiente extremamente fechado e sem circulação de ar. Quem for de ônibus, não tem problema. Eu acho que a prefeitura vai organizar esse transporte, vai espaçar as pessoas e a gente tem ônibus suficiente para levar todo mundo, com espaçamento e com segurança. Agora, coloquem duas máscaras nesse pessoal, uma máscara cirúrgica e uma máscara de pano. E a máscara cirúrgica, gente, tanto a máscara de pano, vocês, para testarem ela, acenda uma vela, põe a máscara interpõe ela entre você e a vela e tente soprar. Você não deve conseguir apagar, porque ela deve segurar, não deve deixar passar o vento que você vai provocar, o ar. Ou então você pode pegar a máscara de pano e coloca contra a luz. Você não deve ver luminosidade, tá bom? Em relação, agora aqui alguém está me perguntando aqui, eu vou já encerrar, sobre as escolas, né? Gente, Araraquara, Campinas, outras cidades, as aulas estão sendo suspensas por causa da agressividade desse vírus, em provocar mais casos infecciosos. Então, vamos aguardar aí, ver que rumo isso vai tomar. E eu acho, isso eu estou falando eu, né, eu não tenho esse poder, que os professores, após o pessoal da saúde, eu acho que os professores deveriam ser todos vacinados. Isso eu acho que é a situação ideal, os professores e o pessoal que trabalha em escola, como a gente está fazendo no hospital, com as faxineiras, cozinheiras, recepcionistas, esse pessoal está sendo todo vacinado, sabe? Eu acho que isso entendam bem, eu não estou querendo criar pressão, eu não sei qual atitude que a prefeitura vai tomar, eu não sei quais as pressões que eles estão tendo, mas eu acho que devia vacinar todo mundo antes. Agora, o problema maior é ter vacina. Essa que é a dificuldade. A gente não está tendo vacina suficiente, sabe? Infelizmente. Nós não estamos tendo vacina suficiente. Então é isso, gente. Vamos aguardar, né? E vamos se proteger. Então, lembrem-se bem, quem já tomou a vacina, isso não é um passaporte para a vida normal. O normal vai ser só daqui, provavelmente só daqui lá para o final do ano. Até lá nós vamos continuar usando máscara, vamos ter que continuar se protegendo, mesmo sendo vacinados.
tá bom? Então é isso, gente. E eu acho que a chance nossa de a coisa dar certo aqui em Guariba é muito maior do que numa cidade grande. Primeiro, pela qualidade do atendimento que a Secretaria da Saúde está dispondo. E por a gente ser uma população menor, a gente vai precisar de menos vacina. E nós vamos conseguir aplicar nos grupos de risco. Nós vamos ter problema a partir dos 50 anos, 60 anos, que aí aumenta muito o número de pessoas. E mais uma coisa, para encerrar. A vacina que chegar no seu braço, tome. Elas são semelhantes, tá bom? E as duas têm o princípio ativo feito na China. Muito obrigado, uma boa noite a todos. E vamos se cuidar, tá? Um abraço.